Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola e hoje eu, José Éder Barbosa, acadêmico em agronomia pela Universidade Federal do Paraná, trago para vocês o vídeo tratando do assunto alternadores monofásicos. Podemos considerar que os alternadores são os verdadeiros carros-chefes das indústrias de produção de energia atualmente, sendo que sua principal função é transformar a energia mecânica em energia elétrica. Para entendermos melhor como funcionam os alternadores, precisamos falar de corrente elétrica. A corrente elétrica só funciona quando temos diferenças entre dois polos. Com a diferença de tensão entre esses dois pontos, os elétrons tendem a ir do local de maior tensão para o de menor tensão. E essa tensão pode ser caracterizada como força eletromotriz. A força eletromotriz pode ser obtida através de diversas formas, como a ação da luz, o atrito, a reação de solutos e, no caso dos alternadores, pela indução eletromagnética, como veremos a seguir. Entre corpos que apresentam propriedades magnéticas, ocorre o magnetismo, que é o fenômeno de atração e repulsão entre dois polos opostos. Quando dois corpos de polos iguais se aproximam, eles tendem à repulsão. Quando dois corpos de polos diferentes se aproximam, eles tendem à atração. Essas forças de atração e repulsão são utilizadas para a produção de cargas elétricas, ou a chamada força eletromotriz. Falando um pouco sobre ímãs, eles são corpos que apresentam movimentação contínua de elétrons dentro de seu interior. Isso gera linhas de força e um campo magnético em seu entorno. Quando um material condutor corta essas linhas de forças produzidas, ocorre a presença de uma força eletromotriz e a indução de uma corrente elétrica no condutor. E neste caso, é criado um campo magnético que se opõe às linhas de força, ocorrendo assim uma tensão, com energia presente deslocando essas cargas. Falando especificamente sobre os alternadores monofásicos, a força eletromagnética é obtida através de espiras. A qual é feita de um material bom condutor elétrico. Esta gira em torno de um eixo longitudinal entre dois polos de ímãs fixos. E dessa forma são cortadas as linhas de força produzidas. Podemos observar de maneira clara que quem gira é a espira e as linhas de força continuam fixas. Os principais materiais de um alternador monofásico são uma espira de bom material condutor, peças polares para gerar linhas de força, anéis coletores e escovas,
Observamos aqui a maneira como o posicionamento da espira interfere na tensão representada por esse marcador. Ainda neste esquema, podemos observar que os maiores valores de tensão expressos no gráfico é no momento em que a espira está em sua posição de meia volta na horizontal. A partir do momento que ela gira, com mais um quarto de volta, e fica na posição vertical, os maiores valores negativos são encontrados, assim como podemos observar nos dois gráficos da imagem. Este ciclo se repete e a força eletromotriz varia continuamente. No Brasil, as usinas produzem energia na frequência de 60 Hz, ou seja, neste esquema que acabamos de mostrar, equivale a 60 ciclos iguais a este modelo por segundo. Estas foram algumas das referências utilizadas para a produção desse vídeo. Agradeço pela atenção e até uma próxima oportunidade.